Uma das maiores dificuldades no aprendizado de inglês não é a gramática, a pronúncia ou o vocabulário. O verdadeiro problema é psicológico. Muitas pessoas abandonam os estudos simplesmente porque acreditam que não estão evoluindo. Elas estudam durante semanas ou meses, fazem exercícios, assistem vídeos, leem textos, escutam áudios, e ainda assim têm a sensação de permanecer exatamente no mesmo lugar. Aos poucos, surge a impressão de que o esforço não está produzindo resultado. É nesse momento que muita gente desiste. O problema é que o progresso em um idioma raramente acontece de forma visível no curto prazo. Diferentemente de outras atividades, o aprendizado de línguas é acumulativo e silencioso. O cérebro vai construindo conexões aos poucos, quase imperceptivelmente. E justamente por isso, medir o progresso se torna algo extremamente importante. Quando o estudante não consegue enxergar sinais concretos de evolução, ele perde motivação. Começa a acreditar que não leva jeito, que está velho demais para aprender, ou que outras pessoas possuem algum tipo de talento especial que ele não tem. Na maioria das vezes, isso simplesmente não corresponde à realidade. O que falta não é capacidade. Falta perceber a própria evolução. Uma maneira extremamente simples de acompanhar esse progresso consiste em utilizar tabelas de palavras associadas aos textos estudados. Essas tabelas não devem ser usadas como listas de memorização. A função delas é muito mais interessante: servir como uma ferramenta para revelar aquilo que normalmente passa despercebido. Para estudantes iniciantes, recomendo primeiro a leitura da tradução do texto. Isso ativa conhecimentos prévios sobre o assunto e facilita enormemente o entendimento posterior do conteúdo em inglês. Ler a tradução 2 vezes pode ser ainda mais eficiente, porque o cérebro começa a organizar ideias e criar conexões antes do contato com o texto original. Depois disso, vem o contato com o texto em inglês. Nesse momento, é importante resistir à tentação de parar a cada palavra desconhecida para consultar o dicionário. O objetivo inicial não é compreender cada detalhe, mas captar a ideia geral do conteúdo. Sempre que possível, procure ouvir o áudio enquanto lê. Essa combinação fortalece simultaneamente leitura, compreensão auditiva e pronúncia. Ao terminar a leitura, observe então a tabela de palavras e marque apenas aquelas que você já conhece. Não tente decorar as desconhecidas. Ignore-as completamente. Esse detalhe é importante. Muitos estudantes transformam qualquer lista de palavras em uma sessão de decoreba. O resultado normalmente é frustração. O cérebro tende a esquecer rapidamente informações estudadas sem contexto emocional ou cognitivo relevante. Quando, porém, uma palavra é descoberta naturalmente através do contexto, a situação muda completamente. O cérebro trabalha para construir significado, relaciona ideias e cria conexões muito mais profundas. Esse esforço favorece a transferência da informação para a memória de longo prazo. Agora, vem a parte mais interessante. Depois de algumas semanas, volte ao mesmo texto e observe novamente a tabela. Você provavelmente perceberá que várias palavras, antes desconhecidas, agora parecem familiares. Algumas delas terão sido aprendidas quase sem esforço consciente, apenas através da exposição contínua ao idioma. Esse é um dos indicadores mais claros de progresso real. O estudante finalmente percebe que estava evoluindo o tempo inteiro, mesmo sem notar. E isso muda completamente a motivação. Quando conseguimos enxergar sinais concretos de avanço, o estudo deixa de parecer uma caminhada no escuro. O cérebro passa a associar esforço com resultado. A sensação de incapacidade começa a desaparecer, substituída pela percepção de que a fluência é construída gradualmente. Essa percepção é fundamental porque aprender um idioma não depende apenas de técnica. Depende principalmente de persistência. E a persistência só se sustenta quando conseguimos perceber algum tipo de recompensa pelo esforço investido.
Para estudantes intermediários e avançados, o processo pode ser ainda mais natural. Quem já possui um vocabulário razoável pode ir diretamente ao texto em inglês, acompanhado do áudio, deixando a tradução apenas como apoio eventual. Ainda assim, continuo recomendando que o significado das palavras seja inferido pelo contexto sempre que possível. A tabela continua desempenhando um papel importante nesses níveis mais altos. Ela ajuda a visualizar a expansão gradual do vocabulário e torna o progresso muito mais concreto. Talvez o mais importante seja compreender que aprender inglês não é um evento repentino. Não existe um momento mágico em que alguém vira fluente de um dia para o outro. O aprendizado acontece em pequenas camadas acumuladas diariamente. Por isso, medir o progresso é tão importante. Muitas pessoas abandonam o estudo justamente porque não conseguem perceber essas pequenas vitórias silenciosas. Mas quando você retorna a um texto antigo e descobre que hoje compreende muito mais do que antes, percebe que a evolução estava acontecendo o tempo todo. E talvez essa seja uma das lições mais importantes no aprendizado de idiomas. Frequentemente estamos muito mais avançados do que imaginamos.